E aí, pessoal, vamos falar agora do transporte pela membrana. Se você me questionar, João, esse transporte tem qual finalidade? Colocar substâncias para dentro e colocar substâncias para fora? Sim. E é bom que você tenha noção do que entra e do que sai, se há relevância positiva ou negativa, em qual sentido. Eu posso viabilizar o tráfego de um nutriente para dentro da célula e vitalizar uma reação química. Então, o transporte pela membrana aí, ó, perfeito, tem que acontecer. Outro exemplo, eu posso pegar uma proteína que foi produzida na parte interna das células e externá-la para o meio para que realize-se alguma função, tipo enzimática, que são nossos principais biocatalisadores, as enzimas, mas elas são produzidas dentro das células. Então, nós podemos colocar substâncias que são úteis dentro da célula. Nós podemos secretar substâncias que são úteis ao meio externo. Bem como existe a possibilidade de nós excretarmos substâncias produtos de nossas reações. Então significa dizer que os transportes viabilizam a saída de substâncias úteis, a saída de substâncias que não são úteis e que normalmente viabiliza a entrada de substâncias que são úteis para a célula e, infelizmente, em alguns casos, até substâncias que não são tão úteis assim. O que nós queremos que você analise é principalmente a forma que acontece esse transporte. Porque, na verdade, nós organizamos os transportes em 3 modelos funcionais. O transporte passivo, o transporte ativo e o transporte em bloco. João, em bloco? Sim, de grandes moléculas, tipo micro-organismos, por exemplo, que precisam ser fagocitados por alteração das nossas células. As nossas células podem invaginar, evaginar membrana para pegar essas grandes moléculas e trafegá-las para o meio interno ou para o meio externo das células. Então existem modelos de transporte diferentes e é em cima desses modelos que nós vamos analisar. Saca o primeiro tipo de transporte que eu estou colocando para vocês agora, presta atenção. Esse transporte que nós estamos colocando é chamado transporte passivo. João, por que ele é assim chamado? Porque ele segue a favor do gradiente de concentração. Quando eu coloco assim, ó, o sentido do transporte é sempre a favor do gradiente de concentração e não contra. É sempre a favor. Então, se ele é a favor, é espontâneo, certo? Olha o termo aí, ó, espontâneo e exotérmico. O que significa isso? Com liberação de energia e não utilizando energia. Cuidado com as comparações que existem entre esse transporte chamado passivo e o transporte ativo. O transporte ativo não é o sentido sempre a favor do gradiente de concentração. Pelo contrário, é contra o gradiente de concentração. Se é contra o gradiente de concentração, não é espontâneo. Não é exotérmico, pelo contrário, é endotérmico, requer a utilização de quê? De energia. Eu estou falando isso em transporte passivo para comparar com vocês, porque é comum que a gente compare o transporte passivo com o transporte ativo. Os exemplos são importantes e o conhecimento daquelas estruturas que eu falei para vocês, que trafegam pela membrana livremente, hidrofóbicas pequenas, certo? Com uma certa facilidade, polares pequenas não carregadas, com auxílio de proteínas, moléculas polares grandes não carregadas e íons. Agora, se vai rolar da forma ativa ou passiva, depende de como está rolando o desenrolar desse transporte. É isso que eu quero analisar com vocês. Vamos lá, deixar bem claro, transporte passivo é aquele que acontece a favor do gradiente de concentração sem gasto de energia. Lembrando a vocês uma coisa, pode ser que o transporte passivo esteja vinculado à não necessidade de proteína ou à necessidade de proteína. João, o que vai determinar isso? Quem é que está passando? Se for gases respiratórios, livremente, nem precisa de proteína. Se for uma glicose, aí precisa de proteína. Por exemplo, a glicose sair do meio externo mais concentrado para o meio menos concentrado, acontece sem necessidade de gastar energia. Ela sai do mais para o menos. Tá claro isso? Então, se rola esse tipo de transporte, cara, não tem gasto de energia, certo? Não haverá de ser classificado como um transporte ativo e sim passivo.
Fechado? O que eu coloco aí para vocês? A membrana permite que as substâncias trafeguem e ultrapassem livremente, ou seja, sem participação de proteínas ou com a participação de proteínas. Aí eu já falei para vocês que essas proteínas transportadoras, elas podem ser carreadoras, elas podem ser canais, depende de quem é a substância que está sendo trafegada, para a gente dizer qual é a proteína que vai ser utilizada. Beleza? Outro ponto que eu quero que vocês percebam. Eu estou colocando aí 2 recipientes com uma membranazinha semipermeável no meio. Você tem o ponto A e o ponto B, recipiente A, recipiente B. Eu acho que está claro aí para vocês que o recipiente B, ele é possuidor de mais, vamos dizer, soluto. Você tem aí a membrana separando os 2 recipientes, o recipiente A com menos soluto e o recipiente B com mais soluto. João, por que você está colocando isso? Para introduzir um termo que a gente usa e que a gente acha muito importante. João, que termo é esse? Quando eu falo em mais concentrado, eu determino o meio como hipertônico. E quando eu falo menos concentrado, eu determino o meio como hipotônico. Então, esse recipiente A, pela concentração de soluto, é menos concentrado. Então, se ele é menos concentrado comparado ao B, lembre-se que tem que sempre haver uma comparação para mim formular essa classificação. Se eu digo menos concentrado, é porque tem um outro lugar que está mais concentrado. Se eu disser mais concentrado, tem outro lugar que está menos concentrado. Ah, uma hemácia no mar. Hemácia está como? Está hipotônica, já sei. O mar está hipertônico. Deu para entender isso? Pronto. Então aí, ó, meio hipotônico, menos soluto. Meio hipertônico, mais soluto. Beleza, pessoal? Aí vejam qual é a tendência. Eu coloquei que tanto água quanto soluto trafegam pela membrana. João, aí na foto, o que essas setas estão indicando? Está indicando que passa soluto de um meio para outro. Só que se você perceber, na foto que eu vou colocar agora, óbvio, se eu seguir a tendência, que é o meio ficar isotônico, vai passar mais soluto de B para A do que de A para B. Seguindo o que eu falei, o deslocamento do soluto, que nós chamamos de difusão, vai sair do meio mais concentrado para o meio menos. Aí tem gente que pensa, só passa de B para A. Não, passa também de A para B. Mas a quantidade que passa de B para A é maior. E aí vejam, o que chegou-se à finalização? O meio está isotônico, o meio está equilibrado. João tem que saber disso obrigatoriamente. É como o transporte pode acontecer quando há diferenças entre um meio e outro, porque se busca o quê? O equilíbrio. Eu costumo dizer que membrana é sinônimo de homeostase, ou seja, ela viabiliza o controle, o equilíbrio dinâmico. Então, quando eu coloco isso, dá uma sacada na minha observação, as moléculas não param de se movimentar. A gente só vê elas pararem de se movimentar quando nós temos 0 Kelvin. 0 Kelvin, aí ela para de se movimentar. Beleza? Mas até então, elas não param de se movimentar. Agora, lembre-se que a busca sempre é de quê? Do equilíbrio. Por isso que eu falei em homeostase, que você já sabe. A homeostase é a capacidade de um equilíbrio. Só que esse equilíbrio é dinâmico, né? Está sempre rolando para poder se igualar os meios em questão. João, isso acontece com a gente? Óbvio. Se eu tenho muita glicose no sangue, qual vai ser a tendência? Essa glicose entrar nas minhas células para equilibrar. João, e se não entrar? Bem, aí o meio fica hipertônico, você pode perder água e aí rola, por exemplo, uma desidratação nas suas células. Isso acontece também quando você come muito sal. O sal vai se concentrar mais no seu sangue, consequentemente você vai desidratar, porque a água vai sair do meio menos para o meio mais. Quando é água que se desloca, a gente fala em osmose. Quando é soluto que se desloca, a gente fala em difusão. Fechado, amigos? Observe aí os tipos de transportes passivos que nós podemos ter. Eu já praticamente disse, mas dá uma sacada aí. Difusão simples, difusão facilitada e osmose. Por que eu estou colocando esses simples e facilitado? Porque a difusão, ou seja, deslocamento de soluto de um meio para outro, pode acontecer sem a participação de proteína. Aí a gente chama de difusão simples. João, e se tiver participação de proteína? Aí eu chamo de difusão facilitada. E se for não soluto, mas águas que se deslocar? Aí eu chamo osmose.
Só que aí vai ser do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. A água tem mais facilidade de deslocamento. Tá certo, pessoal? Saca aí, por exemplo, a difusão simples, também conhecida como diálise. Conceito básico. Passagem de soluto do meio hipertônico para o meio hipotônico. Qual o objetivo? Tentar tornar os meios isotônicos. Como eu falei, qual foi o sinônimo que eu dei à membrana? Homeostase. Busca-se o equilíbrio. Esse é o conceito de difusão simples. Fechado, amigos? Olha essa análise que eu estou fazendo para você aí em relação à difusão simples. Essa foto é muito legal. O que você está percebendo? Exemplos relacionados à difusão simples. Saca aí e me diz, que eu vou escutar daqui. Tem proteína participando desse processo? Pronto, escutei. Um monte de vozes dos alunos do QG dizendo: não tem proteína, por isso que a difusão é simples. Mas olha, por que não precisa usar essas proteínas? Não precisa usar proteína porque se trata de moléculas hidrofóbicas e se trata de moléculas polares pequenas não carregadas. Ah, então eu tenho que encaixar isso no meu cérebro. Tem. Não é só saber o conceito de transporte passivo. Não é só saber o conceito de difusão simples. Tem que saber por que não precisou usar a proteína. E a resposta é o que está passando que determina se você vai usar proteína ou não. Fechado, amigos? Vamos lá. Eu coloquei aqui difusão facilitada. João, o que é difusão facilitada? É aquela difusão, ou seja, passagem de uma substância do meio hipertônico para o meio hipotônico, mas com auxílio de proteínas. João, por que usa proteína? Resposta: é o que está passando que determina-se a utilização de proteínas. Vamos lá? Moléculas polares grandes, não carregadas, íons, vão precisar de proteínas para passar. Como eu estou falando em difusão facilitada, estamos no transporte passivo, vai ser do meio mais concentrado para o meio menos, certo? Já que é difusão. E aí pode ser do meio externo para o interno, do interno para o externo, mas fique bem claro, utilizando proteínas. Observe aí, por favor, essa foto também é legal, mas essa seta que está voltando aí nos diz, não passa livremente. E essa linha azul aí, João Melo, é só para expressar que nós não temos como trafegar com essas substâncias pela membrana livremente. Só passa com auxílio de quê, pessoal? De proteínas. Quem são? Moléculas polares grandes, não carregadas, e íons vão necessitar obrigatoriamente de proteína. Fechado? Esse é o segundo tipo. João, e agora? Agora, amigo, o transporte por osmose, número 3. Osmose é a passagem de substâncias, água, solvente, do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Ou seja, do meio hipotônico para o meio hipertônico. Fechado, pessoal? Olha o que tem aí, ó. Passagem de solvente, água, através de uma membrana semipermeável, do meio menos concentrado, hipotônico, para o meio mais concentrado, hipertônico. A tendência é se equilibrar. Beleza? A tendência é a homeostase, é o equilíbrio, tornar o meio isotônico. Saca aí o que eu estou colocando. Meio hipertônico, meio hipotônico. Meio hipertônico tem mais soluto, meio hipotônico menos soluto. Beleza? Fechou isso? 2. Meio hipertônico tem menos solvente, meio hipotônico tem mais solvente. Beleza? Confirmado o que eu falei? Então vamos lá. Olha o que eu coloquei aqui, ó. Soluto vai passar do meio hipertônico para o meio o quê? Hipotônico, ou seja, você vai passar mais para o menos. Aí eu falo em difusão. Embaixo, solvente é encontrado em maior concentração no meio hipotônico. Concorda comigo ou não? Aí você diz, João, solvente é encontrado em maior concentração? Sim. Por que é encontrado em maior concentração? Porque você percebe quando há desnível essa condição. Perceba que no meio hipertônico a quantidade de solvente vai ser o quê? Menor porque vai ter mais soluto. Beleza? Olha o que eu fiz agora, só para deixar claro. Passagem de solvente do meio hipotônico, hipotônico para o meio hipertônico. Como é que vai estar o meio hipotônico? Menos soluto, mais solvente. Como é que vai ficar quando passa para o meio hipertônico? Como é que ele está? Mais soluto, menos solvente. Beleza? Isso aí é só uma exposição
para que você entenda os mecanismos de deslocamento de uma água do meio. Vamos repetir. Menos concentrado hipotônico para o meio, mais concentrado hipertônico, como está colocado no item anterior. Quando eu coloquei esse conceitozinho aqui para vocês, esse aqui é objetivando diferenciar do que se desloca de soluto. Fechado, amigos? João, tem exemplo? Tem. Eu coloquei aqui para vocês uma comparação primeiro das difusões e depois o exemplo em relação à osmose. Saca esse gráfico que eu vou botar para vocês agora. Velocidade do transporte e concentração das partículas. Quando a difusão é simples, olha, a velocidade é enorme, porque não existe participação de proteína. Todas as vezes que a difusão é facilitada, existe um limite, um grau X de saturação quando envolve proteína. Eu não vou usar a proteína da forma que eu quiser. A proteína tem um grau de saturação, aí o gráfico muda, fica assim. Beleza? Então, o que eu estou colocando para vocês? Que há, nessa qualificação, uma distinção gráfica entre a difusão simples e facilitada. Tudo bem? Repetindo para ficar bem claro. Na difusão simples, o processo é contínuo, porque não há participação de proteína. Na difusão em que envolve a participação de proteína, que eu chamei facilitada, há um grau de saturação dessa proteína. Olha ali, ó, saturação dos carreadores, caracterizando a difusão facilitada. Beleza? Ficou claro isso? João, e o exemplo? O exemplo de osmose eu coloquei assim. Hemácia e água do mar, que foi o exemplo que eu usei há pouco tempo atrás. Se eu colocar essa hemácia aí, pessoal, ela está com 0,9 de cloreto de sódio, NaCl, e o mar tem 3,5. Eu perguntasse para você, quem é que está hipertônico? Minha resposta seria, se você me perguntasse, o mar. Então, qual vai ser a tendência aí, pessoal? Ó, a água do mar é hipertônica, a hemácia é hipotônica. Então, se eu for praticar o conceito de osmose, a água vai sair do meio hipotônico para o meio o quê? Hipertônico. Então, nós temos osmose da água, saída da água, e a célula vai murchar. João, eu posso chamar isso aí de plasmólise? Bem, poder pode, mas talvez na sua cabeça, a lise indique quebra. Na casa da hemácia, não. Ela atinge a isotonia dela murchando. Murchar, ela não estoura. Mas se caracterizou como plasmólise e ficou, certo? Tipo que eu estou colocando agora para vocês aí, ó. Percebam? A hemácia está o quê? Murchinha. Beleza, amigos? Com isso, fechamos a parte que envolve transporte passivo e temos condição de falar em transporte ativo para finalizar. Preste atenção. Esse transporte, só vou falar também em transporte de bloco, mas é rapidinho. Agora, o transporte ativo, que foi que eu falei para vocês anteriormente, é aquele transporte que ocorre contra o gradiente de concentração. Veja aí, ó, transporte contra o gradiente de concentração. Pergunta a vocês, é espontâneo? Não, ele é não espontâneo. É exotérmico? Resposta, não, é endotérmico. Se é endotérmico, consome energia. Vai precisar de ATP. É um processo que está acontecendo contra o gradiente de concentração. Tudo bem? É estranho, mas é uma realidade que pode ser que viabilize, por exemplo, o controle das concentrações que existem dentro e fora das células, além de proporcionar um equilíbrio para o que nós chamamos de potencial de membrana. Saca essa figura que eu coloquei para vocês. No item número 1, eu estou dizendo que 3 sódios no citoplasma unem-se ao complexo proteico da membrana. João, me diga só uma coisa. Esse processo que está falando aí acontece por qual motivo? Primeira informação, nós temos mais sódio fora da célula do que dentro. Potássio nós encontramos mais dentro da célula do que fora. Eu sei que a tendência seria o sódio sair do meio mais concentrado fora da célula para entrar no meio menos concentrado, que é o meio intracelular. Mas para poder atingir esse equilíbrio e não viabilizar problemas, porque vamos sacar, se o sódio seguisse a tendência, saísse do mais para o menos, o meio ficaria hipertônico, a água entraria e essa célula explodiria. Concorda comigo ou não? Então o que a célula faz para evitar isso? Ela, em vez de deixar o sódio entrar, ela bota para fora o sódio. Veja a sequência. 3 íons de sódio do citoplasma unem-se ao complexo proteico da membrana. 2. Ocorre transferência de um fosfato energético para o complexo proteico. Nesse caso, vamos precisar de energia que vem de ATP.
para poder essa proteína conseguir deslocar. Essa proteína com essa energia, ela usa 1 ATP para fazer esse transporte, tá? Os íons de sódio são colocados para fora da célula, para o meio extracelular, e logo depois, 2 potássios vão se encaixar nessa proteína para ser colocados aonde, pessoal? No meio interno, contra o gradiente de sua concentração. Aí você diz, João, mas espera aí, contra o gradiente de concentração? Sim, eu falei no início que o potássio ele é encontrado em maior concentração dentro da célula. E aí você consegue fazer um equilíbrio não perpetuando a concentração de sódio em demasia no meio intracelular, evitando, por exemplo, o processo de osmose e estouro dessa célula. Perceba que os potássios são colocados para o citoplasma e aí começa tudo de novo. João está querendo dizer então que nesse caso você tem um transporte contra o gradiente com a utilização de energia. Sim. Perceba que são 3 sódios colocados para o meio externo e 2 sódios colocados para o meio interno. Então, se você analisar direitinho, 3 sódios, 2 potássios. Se analisar mais ainda, como são jogados 3 para fora e 2 para dentro, o meio externo vai ficar positivo e o meio interno vai ficar negativo. E eu lhe garanto, essa é uma condição para que se viabilize o potencial de membrana. Aí você diz, caramba, então como é que fica? Olha aí essa foto. O meio externo mais positivo e o meio interno o que, pessoal? Negativo. Meio externo positivo, meio interno negativo. Agora é que o potencial de membrana vai ser viabilizado para a condução do impulso nervoso. Porque, se você já estudou alguma vez, a gente vê isso em fisiologia, quando nós despolarizamos, fazemos a carga mudar, o impulso sai. Então a bomba de sódio e potássio é muito importante para isso. Se eu fosse vocês, eu anotaria o que vem de importância agora. 1, saca aí por favor. O que nós temos de importância da membrana em relação ao transporte ativo da bomba? Primeiro, o equilíbrio osmótico que eu falei para vocês. E segundo, gera um potencial que nós chamamos de repouso para a membrana. Positivo fora, negativo dentro, para que o impulso possa ser propagado. Nós dependemos da bomba de sódio e potássio para isso acontecer. Quando nós casarmos esse assunto com o que virá de fisiologia do sistema nervoso, você vai entender perfeitamente. Lembrando, pessoal, que assim, nós temos também o transporte em bloco, e esse transporte em bloco é um transporte que ocorre de macromoléculas e micromoléculas. Existe um fenômeno que nós chamamos de endocitose, que é a entrada de substâncias na célula. Lembrando que essa entrada ela pode ser por fagocitose, quando a substância é sólida, e pinocitose, quando a substância ela é líquida, certo? Essa é uma outra modalidade. O que muda das anteriores é que nós não utilizamos proteínas. Nós não temos, por exemplo, aquela mudança, a conformação, a substância grande não passa livremente. Não usa proteína. É a membrana que muda a conformação dela por invaginação ou evaginação. Endocitose, entrada de substância. Sólida, fagocitose. Líquida, pinocitose. É assim que nós caracterizamos. Veja a fagocitose, englobamento de partículas sólidas. Veja essa foto, englobamento de partículas sólidas. João, e pinocitose, englobamento de partículas líquidas. Perceba aí, processo de englobamento de partículas líquidas. Veja a foto, estou englobando uma partícula líquida. João, mas endocitose é a entrada. E o que é exocitose? É quando há o que, pessoal? A saída de substâncias da célula, como essa foto aí está mostrando. Beleza? Um abraço, até a próxima aula.